Olá, meu amor. Se você está aqui é porque, em algum momento, sentiu sua pressão subir de repente, o coração acelerar, a cabeça pesar, o corpo inteiro entrar em alerta. E hoje eu quero te fazer uma promessa verdadeira. Existem maneiras naturais, simples e poderosas de ajudar sua pressão a cair rapidamente, sem remédios e sem equipamentos. Não é mágica. É ciência, autoconhecimento e cuidado com o seu corpo. E quando você aprende a ouvir os sinais do seu organismo, algo muda lá dentro. Como se a vida parasse de pesar tanto sobre você. Quantas vezes seu corpo tentou te avisar antes? Aquela dor de cabeça que parecia insistir, o cansaço que você achou ser normal, a sensação de que tudo está rápido demais. A gente vai empilhando responsabilidades, cobranças, expectativas, e o corpo tenta segurar até onde consegue. Mas chega um momento em que ele não aguenta mais. A pressão sobe, não só a arterial, mas a pressão da vida. E quando isso acontece, não é apenas um número no aparelho. É um pedido de socorro silencioso. Você tem escutado? Talvez você já tenha sentido medo. Será que estou tendo algo grave? Será que isso vai piorar? Será que estou perdendo o controle do meu corpo? A ansiedade aumenta, o peito aperta, e tudo parece desmoronar rápido demais. Mas respira comigo. Nada está perdido. Seu corpo não é seu inimigo. Ele está pedindo calma, presença, cuidado. E a partir de hoje, você vai aprender a criar essa calma dentro de você, de maneira simples, acessível e imediata. Eu quero que este vídeo seja um abraço na sua saúde, que ele te devolva a sensação de segurança no próprio corpo. Porque quando você aprende a regular seu sistema nervoso, você não alivia apenas a pressão alta. Você devolve paz ao seu coração, clareza à sua mente e descanso à sua alma. E se este conteúdo já está tocando você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Não é só para me ajudar, é para que mensagens de bem-estar cheguem a mais pessoas que também estão sofrendo em silêncio. Juntos criamos uma corrente de equilíbrio, cuidado e prevenção. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar algo que pode transformar sua relação com o seu corpo para sempre. Às vezes a mudança que você busca não começa com grandes revoluções, mas com um pequeno gesto de amor próprio que muda tudo. Com carinho, eu sou a doutora Lívia Torres, e hoje você vai descobrir que saúde é muito mais do que tratar. É aprender a sentir, ouvir e acolher o seu corpo. Ela entrou em casa depois de um dia longo e, antes mesmo de tirar os sapatos, sentiu o peso do cansaço desabar sobre os ombros. A bolsa caiu no sofá, a cabeça latejava, o coração parecia bater no pescoço. Não era só a pressão que estava alta, era a vida. As cobranças, as preocupações, a sensação de estar sempre correndo atrás e nunca chegando. Ela olhou para o espelho do corredor e quase não se reconheceu. A mulher forte, determinada e cheia de vida estava ali dentro, mas por trás de olheiras, cansaço e silêncios. Quantas vezes você também já se sentiu assim? Sabendo que precisa de descanso, mas empurrando mais um dia, mais uma responsabilidade, mais um "eu aguento". A verdade é que ninguém nos ensina a parar antes de quebrar. A gente cresce ouvindo que é normal viver esgotado e estressado, sempre no limite, que cuidar dos outros é prioridade, e cuidar da gente é luxo. A pressão emocional vira pressão física, e quando o corpo reclama, vem a culpa. Eu não tenho tempo. Eu preciso fazer mais. Eu não posso parar agora. Só que no fundo, o que o corpo está tentando dizer é: eu preciso de você. E quando você escuta, algo muda. De repente, você não está lutando contra o seu corpo, está caminhando junto com ele. E se eu te dissesse que o equilíbrio não começa quando tudo se resolve, mas quando você decide se escolher, mesmo em dias difíceis, mesmo com a rotina caótica, mesmo sem ter tudo organizado? O alívio que você busca não está apenas nos remédios ou nos aparelhos, mas no cuidado diário com você. Quando o corpo relaxa, a mente sossega. Quando o coração desacelera, a vida fica mais leve. Esse é o poder de pequenas atitudes feitas com intenção. Não é sobre viver perfeito, é sobre viver presente. Hoje, se você permitir, quero te fazer um convite simples e transformador. Quando chegar em casa, antes de cuidar de tudo e de todos, cuide de você por 2 minutos. Descanse os ombros. Respire devagar. Feche os olhos e só sinta seu corpo. Não para controlar, mas para acolher. Não precisa ser muito. Apenas um instante de pausa. O tipo de pausa que devolve oxigênio, paz e clareza à mente. Quando você escolhe isso hoje, mesmo que seja por pouco tempo, algo começa a se reorganizar dentro de você. Porque equilíbrio não nasce de grandes revoluções. Ele nasce de pequenos gestos repetidos com amor.
E você pode começar agora. Às vezes o corpo está exausto, mas a mente continua acordada, acelerada, como se não soubesse mais descansar. Você deita para dormir, mas o coração ainda está correndo. Tenta relaxar, mas os pensamentos continuam numa maratona infinita. E quanto mais você tenta controlar, pior fica. É quase irônico. Você só quer paz, mas a busca pela paz te deixa ainda mais tenso. Quantas noites da sua vida terminaram assim? Quantas vezes você acordou cansado, com a sensação de ter lutado contra você mesmo enquanto dormia? E quando isso acontece, não é fraqueza. É o corpo pedindo socorro. O estresse emocional não fica apenas nas emoções. Ele se transforma em rigidez muscular, respiração curta, dor de cabeça, irritação, palpitação. O corpo fala quando a mente não sabe mais como pedir ajuda. E no fundo, tudo o que ele quer é segurança. Ele só relaxa quando acredita que pode parar, quando percebe que você, finalmente, está com ele, e não contra ele. Você já identificou em qual parte do corpo o seu estresse se esconde? Ombros? Pescoço? Mandíbula? Coloque aqui nos comentários. Às vezes, mencionar é o primeiro passo para aliviar. O mais surpreendente é que o corpo possui um interruptor interno, entre caos e calma. Ele sempre existiu. Você só esqueceu como acessar. Quando a respiração diminui, quando o ritmo desacelera, quando a mente entra em presença, o sistema nervoso sai do modo alerta e entra no modo recuperação. E não precisa de esforço, força ou perfeição. É o contrário. Acontece quando você solta, quando você desiste de lutar contra a vida e começa a viver com ela, no seu tempo. Você já percebeu como seu corpo reage quando você simplesmente respira fundo e solta lentamente? Já sentiu aquele segundo de alívio em que tudo parece menos urgente? Não é exagero. Uma pausa consciente muda a química do corpo. Aumenta a oxigenação do cérebro, reduz a tensão dos vasos, diminui a frequência cardíaca, afasta a ansiedade. É uma espécie de abraço interno, silencioso, invisível, mas poderoso. E a cada vez que você repete esse gesto, você ensina o seu corpo a confiar de novo, a entender que tudo bem desacelerar, que você está seguro, que você não precisa estar no controle o tempo inteiro. Você lembra da última vez que se sentiu em paz de verdade? Onde estava? O que estava sentindo? Compartilhar isso nos comentários pode inspirar e acolher outras pessoas. Quando você se permite desacelerar, mesmo que por alguns minutos, algo muito importante acontece. A vida deixa de ser sobrevivência e começa a ser presença. Os problemas não desaparecem. O mundo não muda, mas você muda. E quando você muda, tudo ao redor começa a se reorganizar. Coração, mente, corpo e emoções voltam a conversar. Com mais calma, mais clareza, mais amor. E é nesse estado que começamos a enxergar saídas, criar soluções e recuperar o equilíbrio que parecia impossível. E é exatamente essa força, silenciosa e transformadora, que você vai aprender a acessar cada vez mais. Porque cuidar da saúde não é reagir à dor, é aprender a sentir antes dela chegar. Ele estava sentado na beira da cama, luz apagada, celular virado para baixo. O silêncio era tão pesado que parecia fazer barulho. O dia inteiro ele tentou ser forte, segurar as pontas, esconder o estresse atrás de sorrisos automáticos. Mas o corpo sempre revela o que o coração tenta esconder. Ombros duros, mandíbula travada, respiração curta. A pressão dele estava alta, mas o que estava mais pressionado era o mundo interno. Às vezes, a vida não dói na pele. Dói no que ninguém vê. O que aconteceu depois foi curioso. Não teve remédio, não teve urgência médica, não teve ninguém dando uma solução mirabolante. Ele só fechou os olhos e fez algo que nunca tinha feito antes. Sentiu o próprio corpo. Primeiro os pés, depois as panturrilhas, os joelhos, as coxas, o quadril, como se cada parte estivesse ali dizendo: eu existo, eu sinto, eu preciso de você. E naquele instante, a mente parou de perseguir a vida e começou a habitá-la. Foi uma troca silenciosa, quase imperceptível, mas transformadora. É estranho pensar que não precisamos necessariamente de grandes respostas para encontrar alívio. Às vezes o mistério da cura está em retornar ao que é simples. Quando você leva sua atenção para o corpo, o cérebro recebe um sinal. Não estamos em perigo. E então algo quase mágico acontece. Os músculos desaceleram, o coração desce do pescoço para o peito, a respiração volta a fluir, a pressão começa a ceder. Um corpo relaxado é um corpo que acredita estar seguro.
E isso muda tudo. Existe um detalhe que muitas pessoas nunca perceberam. Quando a mente está em sofrimento, o corpo tenta segurá-la. Por isso ele endurece, trava, tensiona. Como quem segura um amigo com medo de perdê-lo. Mas quando você se permite sentir o corpo conscientemente, ele percebe que não precisa mais lutar sozinho. E solta. A tensão não vai embora de uma vez. Ela derrete. Devagar. Como se o corpo estivesse dizendo: obrigado por voltar. Aquele homem levantou da cama com a mesma vida, os mesmos problemas, a mesma rotina. Mas algo estava diferente. Como se o mundo tivesse tirado alguns quilos de cima dele. Claro, os desafios continuariam. Isso é inevitável. Mas agora ele tinha uma forma de voltar para si quando tudo apertasse demais. Uma forma de se acolher, de se recuperar, de se reconstruir por dentro. Porque no fim das contas, o corpo não precisa de perfeição. Ele precisa de presença. E quando você oferece isso, até a pressão que parecia incontrolável encontra espaço para descansar. A verdade é que ninguém sofre apenas pela pressão alta. A dor começa muito antes, quando a mente se cobra demais, quando o coração tenta ser forte o tempo inteiro, quando o corpo segue em silêncio até não conseguir mais. Só que existe algo poderoso nesse silêncio. Ele não é punição, ele é aviso. O corpo não desiste da gente. Ele chama a gente de volta. Cada dor nas costas, cada cansaço inexplicável, cada palpitação, tudo isso sempre foi um pedido de atenção. O que mais machuca não é o sintoma físico, mas o sentimento de estar vivendo uma vida que pede muito e devolve pouco. E ainda assim você continua. Isso é força, mas também é um pedido para parar e recomeçar. Durante muito tempo, nós aprendemos a nos medir pela produtividade, pelo quanto entregamos, pelo quanto suportamos. E quando o corpo desaba, vem a culpa. Eu falhei, não dei conta, devia tentar mais. Mas olha com carinho para isso. Será que você realmente falhou? Ou será que foi corajoso demais por tempo demais? Ninguém foi feito para viver em alerta contínuo, nem mesmo os mais fortes. A verdadeira força não está em aguentar tudo sozinho. Está em perceber quando é hora de se acolher. Quando você entende isso, um ciclo se encerra. O ciclo de lutar contra si mesmo. É curioso como a vida muda quando você muda a pergunta. Em vez de "o que há de errado comigo?", você começa a perguntar: "O que meu corpo está tentando me dizer?". Em vez de lutar contra a ansiedade, você aprende a conversar com ela. Em vez de sentir raiva da pressão alta, você passa a enxergá-la como um sinal de que algo precisa de cuidado. Não de perfeição, mas de gentileza. O alívio não vem quando você se torna imbatível. Vem quando você se permite ser humano. Quando entende que descansar também é conquista, que desacelerar também é vitória, que cuidar de si é tão urgente quanto cuidar dos outros. A vida não vai parar para você se recuperar, mas ela muda quando você decide não se abandonar no processo. E é aí que tudo se transforma. Aos poucos, você descobre que não precisa de grandes revoluções para se reequilibrar. Basta um gesto íntimo e constante. Uma pausa antes de reagir, um instante de ouvir o corpo antes de ignorá-lo. Um momento para respirar em vez de se cobrar. Não é sobre mudar a vida inteira. É sobre mudar como você se trata dentro dela. Hoje eu quero te fazer um convite simples, sincero e transformador. Escolha um momento do seu dia para ser seu. 2 minutos, 5 minutos, o tempo que você tiver. Mas que seja seu. Não para resolver problemas, mas para sentir seu corpo, sua respiração, seu coração. Quando você cria esse espaço, você abre a porta para uma nova forma de viver, mais leve, mais consciente, mais sua. E é nesse espaço que vamos construir juntos o plano que vai trazer equilíbrio de dentro para fora. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala baixinho. Às vezes é o coração que grita até doer. E quase sempre, a gente só aprende quando para. Quando o silêncio chega. Quando o peso finalmente fica impossível de carregar. Por muito tempo, eu também acreditei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era perder tempo, que sentir era sinal de fraqueza. Eu queria ser forte o tempo todo, até que o cansaço não pediu licença. Ele só veio. E foi naquele dia que eu entendi que saúde não é só o que o exame mostra. Saúde é o que a alma sente quando o dia termina. Eu lembro da primeira vez que me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo que eu carregava fingindo não doer. Chorei pela força que eu usava para sobreviver, quando tudo o que eu precisava era me acolher.
E sabe o que foi mais surpreendente? Nada mudou por fora, mas tudo mudou por dentro. Foi simples, foi humano, foi libertador. Naquele instante eu descobri que o cuidado começa quando a gente se escuta. Porque quando você aprende a se ouvir, algo muda de verdade. O corpo responde. A mente desacelera. O coração encontra um ritmo novo, mais calmo, mais paciente, mais amoroso. A transformação não acontece da noite para o dia, mas começa no exato instante em que você decide que merece paz. É aí que a cura se inicia. Não quando o problema desaparece, mas quando você deixa de desaparecer dentro da sua própria vida. E não existe fórmula mágica, mas existe prática. E prática cria transformação. Respirações profundas, água, sono, movimento, silêncio, escrever o que sente, celebrar pequenas vitórias, ser gentil com o próprio corpo mesmo nos dias difíceis. Não é sobre perfeição, é sobre presença. A cada escolha consciente, você se aproxima de uma versão sua mais leve, mais inteira, mais viva. Porque todo cuidado, mesmo pequeno, é um voto de amor próprio. Então imagina acordar e sentir que, enfim, o seu corpo e a sua mente caminham do mesmo lado. Sem guerra interna. Sem cobrança por força o tempo inteiro. Apenas parceria. Apenas respeito. Apenas você com você. Esse é o verdadeiro equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma forma de amor. Amor por quem você é e por quem ainda está se tornando. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez seja porque você já está pronta para esse recomeço. Um recomeço que começa dentro. Cuide de você com o mesmo carinho que você oferece aos outros. Você merece. E se quiser continuar essa caminhada comigo, eu vou amar ter você aqui. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe nos comentários o que você tem feito para cuidar da sua saúde emocional, mesmo que seja só um pequeno passo de cada vez. Com carinho, doutora Lívia Torres.